Em uma área muito tranquila na região de Danvers, na Ucrânia, Nicolau mora com sua esposa grávida, Nestia. Ambos são conhecidos como os primeiros moradores da área. Nestia é uma artista que gosta de desenhar e esculpir em madeira. Ela até faz um anjo de madeira para Nicolau para que ele tenha uma proteção. Nicolau é um matemático, físico e ecologista que ensina na escola local. O sinal de paz do lado de fora de sua casa é a pata do branco corvo, representando uma antiga lenda de um corvo que sentia pena das pessoas e trazia água fresca e comida, perdendo suas penas no processo. Por falta de eletrônico em casa, o casal não recebe notícias. Nicolau vai trabalhar e no intervalo assiste TV. É assim que ele fica sabendo dos manifestantes mortos na capital da Ucrânia. Rússia possivelmente invadiu o país. Durante a aula, Nicolau é abordada pelo aluno Ivan, que pensa que seu professor é um estranho e esquisito, então ele quer que ele vá embora. Uma manhã a caminho do trabalho, Nicolau percebe alguns soldados parados na estrada. Quando ele finalmente chega na escola, fica chocado ao encontrá-la vazia, e a TV rapidamente lhe diz o porquê: a Rússia invadiu a Ucrânia. Nicolau se preocupa com sua esposa e corre de volta para sua casa, mas já é tarde demais. Os russos estão batendo em Nestia e eles pegam Nicolau também quando ele tenta defendê-la. Depois que os soldados se certificarem de que não são espiões, eles iniciam um incêndio dentro de casa e vão embora, mas quando Nestia tenta reagir jogando uma pedra neles, os soldados não hesitam em atirar nela. Nicolau se agarra ao corpo de sua esposa enquanto vê sua casa pegar fogo. Horas mais tarde, 2 membros da milícia ucraniana encontram Nicolau, e depois de verificar que é inocente levaram para sua base. Embora antes de ir, Nicolau certifica de levar o anjo de madeira com ele como a última memória de sua esposa. Alguns suspeitando que poderia ser um espião, mas Nicolau rapidamente se prova dizendo que quer se juntar ao exército e expulsar os russos de seu país. A partir daí, Nicolau é encaminhado para um treinamento pesado. Curso onde ele deve aprender a usar armas de fogo. Desmontar e montar armas é particularmente difícil para ele, é zombado pelos seus superiores. Nicolau não deixa que o derrubem. Treinando muito, ficando acordado até tarde treinando com armas e mantendo o anjo da madeira por perto, para que ele nunca se esqueça de seu objetivo: vingança. Algumas semanas depois, os estagiários descobrem que não há atiradores suficientes na frente de batalha e o exército está à procura de voluntários para o trabalho. Muitas pessoas não estão interessadas, mas Nicolau imediatamente quis ser voluntário, apenas para ser mais zombado. Ainda não querendo desistir, Nicolau pede um desafio para provar a si mesmo. Ele desmonta e remonta um AK-47 com os olhos vendados em menos de 20 segundos, finalmente ganhando o respeito de todos. Eles também começam a chamá-lo de Corvo Negro. A parte teórica do treinamento de atirador é fácil para Nicolau graças ao seu conhecimento de matemática e física, podendo fazer cálculos mais rápido que os próprios líderes. Ele também é excelente em seguir a regra número 1, que é ficar absolutamente quieto, mesmo quando um instrutor atira no chão perto dele. Infelizmente, ele não se sai bem quando chega ao tiroteio real porque, por algum motivo, eles deram a ele uma arma diferente. Tipo de arma de fogo que não é adequada para atiradores de guerra. Mais uma vez, Nicolau se recusa a desistir e faz um plano para provar o que ele pode fazer. O último teste de atirador é durante a noite, e os estagiários devem atirar assim que um sinalizador disparado pelo instrutor lhes der luz suficiente ao redor de seus alvos. No entanto, Nicolau ainda não atira, usa a luz para calcular a distância e assim que termina o exame, então ele atira na escuridão total e acerta o alvo exatamente no centro. Isso permite que Nicolau se gradue com a maior pontuação e acabe sendo designado para uma unidade de primeira classe. Para sua primeira missão, Nicolau e seus colegas atiradores devem libertar um importante posto de controle que foi capturado pelos russos. A equipe se retira com sucesso para a área sem serem detectados, e cada atirador recebe um alvo, mas quando eles estão prestes a atirar, eles devem pausar o plano porque um carro civil se aproxima do posto de controle. A equipe de Nicolau percebe isso e imediatamente ataca, matando todos os soldados com tiros rápidos e eficientes, incluindo o cara que tenta manter a mulher civil como refém. Quando eles retornam à base, Nicolau ouve que seus colegas novatos foram embora. Em uma missão diferente, então ele aproveita esse momento de folga para visitar a escola em que trabalhava, encontrando-se profundamente comovido com a visão desolada das salas de aula empoeiradas. O próximo dia, quando o outro time volta, Nicolau é atingido pela mais difícil das notícias: um de seus amigos morreu nas mãos de um atirador inimigo. Isso aumenta a lista de razões pelas quais Nicolau quer se vingar. Para a próxima missão, a equipe de Nicolau esconde um monte de explosivos nas árvores atrás das folhas antes que eles esconda-se na grama enquanto espera que o inimigo apareça. Quando os soldados russos aparecem em floresta como os relatórios previam, Nicolau hesita em atirar porque vê algo que não pode acreditar.
Ivan se juntou ao exército russo e está vindo para cá com o resto de seus inimigos. Ele sai de lá quando o capitão ordena que ele atire, e Nicolau acerta o alvo, matando todos os soldados russos, incluindo Ivan. Nicolau e o capitão se relacionam com suas memórias de casa. O capitão carrega consigo uma foto de sua família e explica que fez um acordo com a esposa para não contar às filhas à natureza seu trabalho. Alguns dias depois, as forças ucranianas conseguem assegurar as trincheiras na fronteira, para que a equipe de atiradores se posicione para esperar as forças russas que se preparam para invadir esta região. Nicolau perde a calma ao perceber que entre os soldados russos que chegam, ele pode ver o homem que matou sua esposa. Desesperado por vingança, Nicolau mantém pedindo permissão para atirar, e o capitão recusa todas as vezes porque o inimigo ainda não está na posição certa. Eventualmente Nicolau se cansa de esperar e atira mesmo assim, acertando o soldado, mas também revelando sua localização para um atirador inimigo. Enquanto os russos abrem fogo contra eles. Horas depois, quando Nicolau finalmente volta à base, seu superior promete que haverá uma investigação para descobrir o atirador que matou o capitão e quando finalmente o encontrarem, vão avisar Nicolau. Enquanto isso, Nicolau é dominado pela culpa e decide se lançar em missões solo. Mas sem que ninguém o mantenha na ponta dos pés, ele também se arrisca muito e acaba com um braço ferido causado por uma bala inimiga. Mas seu intervalo é interrompido por uma ligação importante. Acontece que o exército encontrou a localização do atirador que matou o capitão, então Nicolau precisa voltar. Antes de começar a missão, os soldados são informados de todas as informações que foram coletadas até agora. Ele já matou 5 atiradores ucranianos. E seu nome é Sarri. Para piorar, ele grava todas as suas mortes e posta os vídeos para desmoralizá-los. Ele ainda teve a coragem de postar a gravação da morte de seu capitão. Todas essas vítimas permitiram que eles identificassem a localização de Sarri. Eles criaram um plano. Seus atiradores tiraram os soldados inferiores para limpar o caminho para que Nicolau entre sorrateiramente e fique cara a cara com Sarri. Quando a missão começar, todos os atiradores ucranianos se posicionam e esperam que Nicolau entre no prédio rastejando pelo campo. O primeiro soldado que ele encontra é o outro homem que atacou sua casa e ainda lembra Nicolau, dizendo que deveria tê-lo matado da primeira vez. Depois de matá-lo com um tiro certeiro, Nicolau dá permissão para seus companheiros atacarem, fazendo com que todos os ucranianos atiradores de elite atirem ao mesmo tempo. E gerenciem uma varredura da área sem disparar nenhum alerta. Restam apenas 2 atiradores russos, incluindo Sarri. Eles não percebem que há algo errado até que parem de receber mensagens pelas comunicações e vão verificar seus companheiros soldados, encontrando-os todos mortos. Enquanto Nicolau aproveita a chance de se aprofundar no prédio sem ser notado. Sarri pede reforços e manda o outro soldado vigiar antes que ele volte ao seu lugar, onde se surpreende ao ver um anjinho de madeira. Nesse momento Nicolau sai, pulando em Sarri e matando com uma faca. Então o reforço que Sarri pediu chega na área, então Nicolau usa o rádio de Sarri para dizer aos novos soldados que eles vão pagar pelo que fizeram. Assim que o caminhão russo estaciona, os soldados ucranianos abrem fogo contra ele, eliminando todos os alvos em segundos. Agora que Nicolau vingou sua esposa, seu amigo e seu capitão, ele decide fazer uma pausa e ir embora. Voltou para casa para visitar o túmulo de Nestia, certificando-se de consertar a cruz que havia caído. Infelizmente, tanto quanto ele sente falta de casa, não pode ficar porque há muito mais trabalho a fazer pelo seu país. Logo ele está em outra missão solo, pronto para derrubar quantos soldados russos forem necessários.